Então, finalmente nós conseguimos o Daniel Cara para nos prestigiar aqui com as suas análises. Eu fui para o ataque, porque eu falei: olha, você foi no GGN, foi no DCM, está faltando na Fórum. E muitos debates nós tivemos, viu, Daniel, nos últimos meses, semanas, sobre ensino médio, reforma do ensino médio, o CONAI que está chegando. Então, obrigada por você ter nos dado essa honra. Bom dia a todo mundo, bom dia, Rebeca, Ana, para o homem mais elegante do jornalismo brasileiro, Mauro. Prazer estar aqui com vocês. E eu não tenho como negar o pedido da Ana, até porque eu enrolo tanto a Ana, que aí eu tinha que... Ela falou, olha, ou você resolve isso, ou vai ficar pior a nossa situação. E aí, enfim, estou aqui presente. Muito bom, obrigada. Mas um prazer estar aqui com vocês, um prazer. Legal, alegria nossa. 2024 promete, né? Estava gostando muito da entrevista da Maíra. Parabéns aí para vocês. Muito boa a conversa com ela. Muito bom. Bom, vou te fazer a pergunta inevitável, né, Rebeca? Vamos fazer aqui a pergunta inevitável. Eu sou corintiano. Não é essa a pergunta? Não, não é essa a pergunta. Acho que todo mundo agora já sabe, né? Então, Daniel, como é que você viu o desfecho dessa questão da reforma do ensino médio? Foi um ano longo, desde a transição governamental até agora, caiu a urgência, né? A urgência tão estranhamente aprovada para a votação desse relatório do Mendoncinha, né? Para a reforma, contra a reforma da reforma do ensino médio. Faça aí rapidamente, vamos ver se você consegue resumir um ano. Bom, a questão da reforma do ensino médio, a Ana acompanhou comigo, a gente, inclusive, na transição, ali na reta final da transição, ela sempre esteve do meu lado, a gente discutindo esse tema. E o Mauro também, né? Agora eu vou me aproximar mais da Rebeca também, você vai começar a participar dessas lutas aí, Rebeca. Mas a loucura toda é que, na prática, tanto ali na transição, como depois, quando o Camilo assume o ministério, até acho que a última vez que a gente esteve juntos, o Camilo já era sacramentado como ministro, né? E o Camilo sempre teve vontade de implementar a reforma, é importante dizer isso. Então, nós tínhamos dentro do governo um agente pró-reforma. A tal ponto, até quero agradecer, está nos acompanhando aqui ao vivo, o Renato Roseno, que é deputado estadual pelo Ceará, do pessoal do Ceará. Eu acho que, junto com a Carminati e mais outros deputados estaduais, são os melhores do Brasil. O Renato faz um mandato brilhante lá no Ceará. E ele até me manda o programa curricular do governo do estado do Ceará, que foi feito na gestão do Camilo Santana, que tinha uma disciplina chamada Bora de Uber. Então, ele para criar uma disciplina... Bora de Uber. Chama ainda, porque ela ainda está funcionando, ainda está ativa essa disciplina. E o Renato já me cantava a bola. Ele falou, olha, vocês estão achando que vai ser possível revogar, não vai ser. Agora, o que ocorreu? Nós demos janeiro de prazo para o governo tomar uma atitude, porque na transição, diferente até do que o presidente Lula tem dito, até porque ele está mal informado, o relatório da transição não fala que é para implementar a reforma. O relatório da transição falava que era preciso revisar a reforma com possibilidade de reforma da reforma ou de revogação da reforma. E é sempre bom lembrar, o que é a revogação da reforma do ensino médio? É mudar exatamente essa estrutura curricular. E a carga horária é fundamental. Em educação, como tudo na vida, já diria Caetano Veloso, né, na oração ao tempo, o tempo é tudo. Né? Ele é, de fato, aquilo que determina a forma como se organiza o currículo. Então, a gente já sabia que era possível revogar a reforma voltando às 2.400 horas de carga horária para as disciplinas, né, para os componentes curriculares que são considerados tradicionais, mas são aqueles que o povo brasileiro precisa, porque é o que cai no Enem e é o que forma para a vida. Pode ser feito de maneira mais gostosa, Ana, pode ser feito de maneira mais inteligente, mas aquilo não pode faltar. Né? Não dá para abdicar do ensino de química, do ensino de física, porque as escolas privadas, inclusive, não abdicam. Né? E o fato é que a gente consegue, a partir de fevereiro, criar uma grande mobilização
O Mauro foi um grande parceiro, a Fórum foi uma grande parceira. Mandar um abraço também para a Adri e para o Rovai, que sempre ajudaram a gente a divulgar essa questão. DCM, outros canais também foram parceiros na CIF, e a gente consegue criar uma massa crítica que até faz uma revisão da posição da UBS, que vai para a rua pedir pela revogação da reforma. No início, a UBS estava numa outra linha, né, com a Jade. A gente consegue alterar isso tudo, vai para a rua, gera a consulta pública ia indo para o buraco, porque, vergonhosamente, a consulta pública estava sendo feita nos mesmos moldes do governo Temer. Aí nós lançamos o PL 2601, gerou um impacto muito grande, que é uma revogação da reforma, cria uma alternativa de revogação, e aí o governo cria o PL 5230, mas, vergonhosamente, isso é uma vergonha, o Camilo, já sabendo que o Mendonça Filho era o relator, ele coloca urgência no projeto. É pedir para perder, ou então ele queria perder. Só que ele não sabia que existe força social na educação, ele está acostumado com as relações políticas no Ceará, que ele tinha controle da Assembleia Legislativa, não existe controle do Congresso Nacional Brasileiro, nenhum presidente teve, é importante dizer isso, nenhum presidente teve controle absoluto do Congresso. Tem o livro do Fernando Henrique Cardoso, eu sou crítico ao Fernando Henrique Cardoso, e para ser crítico eu li toda a obra dele, né? Tenho praticamente toda a obra dele, do Fernando Henrique. No História que Vivi, ele fala que é impossível apresentar um projeto, ele conseguiu aprovar a reeleição numa quebra de jogo, a um custo muito alto. Na época, não sei se o Mauro ainda era repórter da Folha naquele momento. A Folha foi um veículo importante naquele momento. Tinha gente boa na Folha naquela época, né? Agora tinha muita gente boa. Ainda tem outro. Mas, enfim, aí o fato é que a coisa o Fernando Henrique, que tinha todo o controle do Congresso, ele não tinha, na prática, controle absoluto, hegemonia absoluta. E aí ocorreu essa loucura da urgência, e nessa loucura da urgência ficou clara a forma como o Camilo vinha se portando. Ele teve que mudar de posição, ele teve que, de fato, começar a defender aquilo que ele colocou no PL, que é oriundo do projeto de lei 2601, que foi escrito por nós, por um conjunto de pesquisadores, junto com parlamentares comprometidos. Quero agradecer fortemente uma deputada, já que estamos falando de mulheres. Nós não teríamos conseguido quebrar esse jogo da urgência se não fosse a deputada Alice Portugal. Outros parlamentares foram essenciais também, mas ali na linha de frente as coisas coincidiram. Eu fui para a abertura da Conferência da Bahia, a Alice Portugal fez uma reunião lá comigo e ela teve um papel que é raro ser reconhecido na política, porque ela fez o jogo de bastidor e o jogo de púlpito, né? Ela foi até a tribuna falar, e ela foi fundamental. Outros parlamentares foram fundamentais, mas hoje eu quero destacar, na verdade, vou destacar dois, para ser justo, dois baianos, a Alice Portugal e o deputado Barcelar, que é do PV da Bahia, os dois, cada um do seu modo, e num determinado momento, a Alice agora, na reta final, foram fundamentais para a gente quebrar a urgência. E aí foi feito como eu posso dizer, uma cerimônia, um processo cerimonioso, né, de uma reunião do Camilo com o Mendonça, mas naquele momento, o Mendonça já não tinha certeza que ele ganhava, por isso que ele cedeu. Se ele tivesse certeza que iria ganhar, ele não teria cedido. A gente conseguiu, de fato, colocar a questão das 2.400 horas, que, para finalizar muito rapidamente, sabe o que é 2.400 horas? Hoje é 1.800. São 3 horas de educação científica, artística, humanística e física para os estudantes do ensino médio brasileiro. Só 3 horas diárias, hoje, por conta da reforma. No passado eram 4. A gente quer que volte para 4. É só isso que está em debate, basicamente. A gente quer que, pelo menos, só o Brasil oferta 4 horas, Mauro. Rebeca, nenhum país do mundo oferta só 4 horas. A gente só quer que volte para as 4 horas de educação científica, artística, física e humanística para os estudantes do ensino médio brasileiro. E é isso que o Mendonça Filho e as fundações empresariais. Espero que o Camilo Santana tenha revisto sua posição, né, mas até o passado recente, o gabinete do Ministério da Educação, não vou ser injusto, não é todo o Ministério, mas o gabinete queria essas 3 horas, porque tem compromisso com as fundações empresariais e com os secretários estaduais de educação. Não tenho medo de dizer isso, porque os fatos comprovam esse infeliz fato, né? Então, a gente vai, agora na Conferência Nacional de Educação, discutir. Provavelmente, né, a gente vai debater a reforma do ensino médio. Vamos ver qual vai ser a decisão da conferência.
Tem 2 superchats aqui, Mauro, antes de você seguir. Bora. O Miyagi diz, Daniel Cara é tudo que Haddad deveria ser na educação. Verdade mesmo, né, Miyagi? E ele complementa dizendo, tenho trauma em matemática porque 2 anos seguidos por um professor machista e homofóbico. Deve ter sofrido alguma coisa, né, desse professor. Quisera eu ter tido um professor como Daniel Cara. Aí, Daniel. O meu xará é sempre muito generoso, e ele organizou uma linda homenagem ao Mauro, mais do que merecida, e fiquei muito... O Daniel é uma pessoa que vale muito a pena. São essas pessoas que a gente encontra na internet, né, e que fazem diferença na nossa vida, e quero mandar um abraço para ele. Foi ótimo ter passado esse ano com ele. Fiquei até emocionado aqui. Mas, olha, matemática, eu amo a matemática, mas é uma paixão não correspondida. Eu amo a matemática, mas ela não me ama do mesmo nível que eu a amo. Matemática é o caso de amor da Helenira Vilela, nossa Helenira. Ela sim tem um amor correspondido com a matemática. Aí é outro nível. Daniel, em março, eu participei, representando a Fórum, numa coletiva com o Lula. Ele ficou muito irritado comigo. Depois a gente brincou no final e tal, porque já imerso nesse ambiente, você é um dos culpados pela irritação do Lula comigo, porque já imerso naquele ambiente da confrontação dos movimentos da educação, e você, Lenir e outros vinham liderando contra a reforma do ensino médio, eu fiz uma pergunta para o presidente, ele não gostou. Eu falei, tá tendo essa coisa, presidente, a informação que a gente tem é que lá no Ministério da Educação, as fundações privadas, comandadas pelo Lema, entre outros, deitam e rolam. Como é que é isso? Né? A gente aqui está falando lá da Argentina, né? De como as grandes empresas é que formularam esse pacote do Milei. Mas aqui no Ministério da Educação não é tão diferente assim, né? As grandes fundações privadas comandam. Né? E ele falou, não é nada disso, Camila, elogiou Camilo, tal, não gostou da pergunta. O que aconteceu de lá para cá? Essas fundações foram alijadas, foram afastadas, tem menos influência hoje, porque realmente foi um processo grande de denúncia contra a presença delas. Ou não, elas continuam deitando e rolando no Ministério da Educação? Elas ampliaram a presença daquela sua pergunta, que foi paradigmática, corajosa, como o jornalismo tem que ser, né? Essa entrevista gerou um impacto dentro do governo, mas o que ocorre... A Irundina fala sempre para mim, ela fala, meu filho, quando a gente tem adolescente na família, ele está apaixonado, não adianta você dizer para ele que é um péssimo amor, que ele vai continuar apaixonado. E o Lula está vivendo ainda um processo de encantamento com o Camilo. Já chamou a atenção do Camilo por conta da reforma umas 3 vezes, por conta da urgência, o Camilo foi chamado no Palácio do Planalto. Tem uma entrevista do Rui Costa, uma coluna do Povo, do Ceará, que o Rui Costa, fica praticamente evidente que o Rui Costa diz que o Camilo é fraco politicamente, né, que é um fator que parece que está ficando bastante evidente, inclusive, né, até que eu sempre acredito nas pessoas como educador, espero que ele mude de postura. Mas o fato é que o Lula critica as fundações empresariais, Mauro, mas ele não acompanha o que acontece dentro do Ministério. Aliás, o Lula tem sido pouco presente no exercício de governo. Eu não estou dizendo que ele está errado, mas é uma característica dele. Só que a equipe do passado era melhor. A equipe do primeiro governo Lula e do segundo governo Lula, especialmente do segundo, eram equipes melhores. Não tenho também nenhuma dificuldade em dizer isso. E o que ocorre é que o presidente ele delega para pessoas que não correspondem. Hoje, Mauro, se você fizer uma análise, é uma ótima reportagem essa, inclusive, da presença de diretores e coordenadores oriundos de fundações empresariais, fazendo uma pesquisa no LinkedIn, por exemplo, que eles todos utilizam o LinkedIn, né, uma característica desse perfil de profissional, você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado, a presença é maior. A Andressa Pelanda montou uma denúncia que foi publicada em diversos veículos. O que teve mais impacto foi no estado de São Paulo, porque aí a matéria foi mais contundente. Aí existe também o interesse do veículo de fazer uma oposição ao governo, em que foi feito um acordo quebrando todos os protocolos e liturgias, inclusive de editais, para colocar a Mega Edu, que é ligada ao Jorge Paulo Lema,
na conectividade de escolas, em um edital que o custo é de 6 bilhões. Uhum. Então, elas ampliaram a presença, Mauro. É o contrário. O que ocorre nesse momento grave, hein? é que é grave. O que ocorre nesse momento é que existe uma contradição, porque o Lula critica o Jorge Paulo Lemann em relação às americanas, eu não tenho dúvida de que a crítica dele é uma crítica real, né? Uma crítica com alma. Ele, de fato, se revolta com a postura do Jorge Paulo Lemann no caso das americanas, um escândalo muito maior do que qualquer outra fraude na história do Brasil. E parece que a Ambev também está em fraude contábil, né, também fez pedalada, e essa prática do Jorge Paulo Lemann já foi pega na Heinz, quando ele era dono do ketchup. Uhum. Então, o fato é que o Lula fala isso, mas a educação está entregue a essas pessoas. Agora, não é só a Fundação Lemann, né? Eu dei uma entrevista para o Nassif, falei bastante da Fundação Lemann, porque era a pergunta do Nassif. Eles criaram um ecossistema das fundações empresariais, que aí tem todos pela educação, que tenta ser progressista, mas é falsamente progressista. Unibanco, Instituto Unibanco, que pega um antigo petista, o Ricardo Henriques, não sei nem se ele ainda é afiliado, para fazer essa discussão, que é uma tentativa de incorporação neoliberal da pauta da diversidade, e eu sou totalmente defensor, né, de tudo aquilo que a Maíra falou, eu concordo anteriormente, mas existe uma captura neoliberal, a gente não pode negar isso, né, dessa agenda. Tem o Instituto Educação e Trabalho, que é o pior de todos em relação à reforma do ensino médio. A própria Fundação Lemann tem uma holding, Mauro. São diversas organizações que eles têm sob o guarda-chuva da Fundação Lemann. Então, eles estão criando, agora acabou de sair a tese de doutorado da Andressa Pelanda, que fala sobre o mundo, mas que cabe no Brasil. Eles estão criando uma lógica que não é dividir para conquistar, é multiplicar para conquistar. Eles vão criando cada vez mais novas estruturas de organizações da sociedade civil para ocupar o Estado brasileiro. E eles estão sendo bem-sucedidos no governo Lula, mais do que foram no governo Bolsonaro. Isso é grave. O governo Bolsonaro, não tenho dúvida que é muito pior do que o governo Lula em todos os aspectos, não tem nem como comparar. Mas no governo Bolsonaro, as fundações empresariais tiveram as portas fechadas, porque entrou no momento que eles achavam até que fundação empresarial era comunista, né? Aquela loucura bolsonarista. Né? O fato é que agora as portas estão abertas. Eu posso dizer por dentro, porque eu sou crítico ao ministro Camilo Santana, porque ele me chama para fazer o relatório sobre violência nas escolas, e eu não vou negar trabalho. Eu não vou negar a colaboração. Eu fui fazer. E aí eu tive a chance de ver por dentro o que é o MEC. É muito pior do que por fora. Então, isso precisa concretamente mudar, né? Ótimo, Daniel. Chegou mais uma pergunta aqui para você, na verdade, uma pergunta para você, da Denise Said. Ela diz, Daniel, o que você pensa sobre o piso salarial dos professores federais? 40 horas estar abaixo do piso nacional do magistério. Não é um absurdo? Não é um crime, né? O governo federal, de fato, tem muito mais condições de acertar essa questão do piso e fazer cumprir uma referência maior. Ela está falando para os profissionais da educação básica, né? É importante frisar. E eu defendo que um dia o Brasil deve ter como horizonte equivaler os salários da educação superior na educação básica, como países com sistemas de ensino muito avançados conseguiram fazer. Normalmente as pessoas citam a Finlândia, mas alguns países seguem esse caminho, né? Então, a gente precisa ter a capacidade de mirar nesse horizonte. O governo federal pode fazer mais, não tenho dúvida disso. Daniel, essa questão das fundações é uma interrogação. Desculpa. Eu achei que você ia entrar e estava meio congelado. Fala, Ana, por favor. Acho que minha internet falhou aqui. Mas pode continuar, Mauro. Depois eu quero perguntar ao Daniel sobre a CONAI, que pode esperar. Ainda sobre essa questão das fundações, Daniel. Primeiro, que queria que você explicasse a atuação delas, porque pode dar uma impressão para quem está nos assistindo que as fundações estão lá na sede do Ministério da Educação falando no ouvido do Camilo e pronto, então que elas têm essa interferência. Mas, pelo que eu tenho assistido, não é isso, né? As fundações são fundações, mas são estruturas empresariais que atuam
no chão, na base da educação também, né? Então, não é só consultoria para o Camilo Santana, primeiro. Essa é uma questão. E a segunda, eu queria emendar com a questão do Haddad. O Haddad fala sempre do tempo dele no Ministério da Educação, né? É uma referência autobiográfica dele. E aí queria também te perguntar, na época do Haddad, as fundações já estavam presentes no Ministério da Educação, não estavam? Como é que era a relação dele com as fundações? Bom, primeiro, esse tema que você trouxe, ele é fundamental. Elas estão presentes em todas as secretarias estaduais de educação e em muitas secretarias municipais. E elas vão conquistando corações e mentes de uma forma muito provinciana, Mauro. As pessoas se vendem por uma viagem para Harvard, uma viagem para Yale, Princeton, para Oxford. E vou dizer bem a real, sem nenhum medo de ser feliz aqui também. Tem muitos políticos de esquerda que vão para essas viagens e voltam totalmente convencidos. Existem, por exemplo, parlamentares que são leões da reforma do ensino médio no Partido dos Trabalhadores. Reginaldo Lopes é um deles, que eu espero que reveja a posição. O Reginaldo até é mais ideológico, é que ele não entende o que ele defende, sinceramente. Ele não entende que ele está defendendo a redução de carga horária de educação científica, artística, humanística e física, né? Que é até uma questão de saúde pública, educação física. Não é só além de formação cidadã. Mas o fato é que elas vão conquistando corações e mentes. Então, elas estão presentes no cotidiano das redes, elas têm grandes acordos, né? Importante dizer, financeiros, com termos de cooperação. Muitas vezes elas fazem, inicialmente, um trabalho gratuito de consultoria, e aí depois elas começam a desenvolver programas, que aí tem custos esses programas. O objetivo delas, nesse momento ainda, não é de fato, fazer a disputa do fundo público, ainda não, porque elas ainda estão num patamar de tentar delimitar a realização do fundo público, a forma como o fundo público se realiza, para depois vender seu serviço. Então, elas estão criando um mercado, elas já estão há praticamente 20 anos criando um mercado, e sobre o Fernando Haddad, ele abriu espaço demais. Essa é a grande briga que eu tenho com ele. Ele abriu espaço demais para fundações empresariais. Há uma história, que eu não sei em que medida que ela é verdadeira, que ele que cria o nome Todos pela Educação, tentando fazer uma divergência uma superação do lema Educação para Todos. Então, ele cria a ideia de Todos pela Educação. Ele que é o criador do termo. Eu não sei se isso é verdade. Mas o Haddad, diferente do Camilo, ele usava as fundações empresariais para o projeto dele. O Camilo é entregue a esse projeto. O vínculo entre fundações empresariais e a gestão do Camilo Santana é tão umbilical que a Isolda Sela e o VVU Arruda, eles têm vínculos, inclusive, de trabalho. A ONG do VVU Arruda, Bem Comum, e o Centro Lehman são liderados pelo VVU Arruda em Sobral. E a experiência de Sobral... Arruda é casado com ela, né? Casado com ela, do Partido dos Trabalhadores. O VVU foi prefeito de Sobral. Isso. É fundador do Partido dos Trabalhadores, foi meu colega na transição. Então, e ela quase existe foi ministra, vínculo. Né? E ela só não foi ministra por arrogância. Porque a gente chegou a conversar isso na época, eu e o Mauro aqui. Ela vai para uma atividade da Fundação Lehman, eles levantam e ovacionam ela como ministra. E aí ela já estava envaidecida de que seria ministra, Isolda Sela. Isso sai na coluna da Renata Cafardo, mas tem uma regra sobre o Lula. Nunca tente nomear um ministro antes do Lula nomear, porque o Lula ele cumpre a regra do Vaticano, né? Se você entrou agora até esqueci o nome da decisão, como chama? Não, quem entra na Capela Sistina Papa sai cardeal. Não é conselho, enfim, mas tem um momento ali. Uhum. Exatamente, mas é isso que o Mauro falou. Católicos aqui, Mauro e Daniel. Você vê que a gente é católico de meia tigela, né? Mas é isso. Então é uma relação muito próxima. E o Haddad usava, Mauro. O Haddad era mais habilidoso. Ele sabia usar as fundações empresariais para o projeto dele. Tanto é que na época do Haddad elas defendiam coisas que eram mais dignas, pelo menos, né? Hoje é de uma indignidade, de um descomedimento com o que acontece nas escolas, um desrespeito aos professores, que é, de fato, assustador. Ana.
queria perguntar para o Daniel qual a expectativa para a construção aí do próximo Plano Nacional de Educação, porque foi tão sofrido a última vez. O plano venceu em 2010 e só conseguiu sair em 2014, né? Um novo plano. Eu lembro que eu acompanhei bem de perto, já falei aqui para o Mauro e a Rebeca, nossa comunidade aqui da Fórum, várias vezes que eu já fui secretária de Educação, em 2013 eu estava como secretária, então eu acompanhei bastante de perto a construção tanto da CONAI como do plano. E qual é a expectativa agora, Daniel? Não, Ana, a gente viveu juntos, né, essa tramitação. A Ana, como secretário, estava na época na coordenação da campanha. Eu acho que vai ser pior, vai ser mais difícil. Acho não, tenho praticamente certeza, porque o que acontece? O Pedro está lembrando aqui, é conclave que a gente queria dizer. Conclave. Obrigado, Pedro. Quem entra no conclave papa sai cardeal. Então, exato. Quem entra no governo ministro antes de ser nomeado pelo Lula continua sem ser ministro. Exatamente. Mas ela virou secretária executiva, né? Então, pois é. Bom prêmio de consolação. Exato. Mas, olha, em relação à pergunta da Ana, assim, o que eu vejo, Ana, naquele momento a gente tinha uma disputa que era uma disputa hegemonizada pela sociedade civil e pelo governo. Sociedade civil contra governo. Só que era uma disputa dentro do mesmo campo. Então, o objetivo estratégico era o mesmo, consagrar o direito à educação. A gente queria que fosse mais rápido, o governo queria que fosse mais lento, a gente ganha do governo Dilma, tanto é que a Dilma, as duas únicas leis que a Dilma, ela já disse que se arrepende aqui na Fórum, ela disse que se arrepende pelo menos do PNE, do Paulo Freire não. Até porque nunca perguntaram para ela. As duas únicas leis que a Dilma não faz cerimônia de sanção é Paulo Freire como patrono da educação e Plano Nacional de Educação. E a Ana sabe por quê, porque ela viveu isso comigo. O governo Dilma foi derrotado. Só que é uma derrota que a gente já tentou falar para ela, não é uma derrota, é uma vitória, presidenta, porque você pensa o mesmo que a gente, só que a gente quer mais rápido. A gente acha que não dá para esperar. Né? Até porque era útil, a gente vivia naquele momento, já passou essa fase, Rebeca, que é triste demais. Vivia o último bônus demográfico brasileiro. Último. Ou seja, a última vez que o Brasil teve uma população majoritariamente jovem, que deveria ser educada. Então, a Dilma perdeu ali, não faz cerimônia de sanção, ela é muito teimosa, né? Até Lula interviu na época para ela fazer cerimônia de sanção, ela não quis fazer. Agora a gente vai ter uma disputa com o governo, que está blocado com as fundações empresariais, nesse momento, então vai ter que mudar isso, talvez mude, né? Espero que mude. Vai ter uma disputa dentro do campo do campo progressista, porque existem divergências e ressentimentos sobre o protagonismo, então essa disputa vai continuar acontecendo. Vai ter uma disputa com a extrema-direita, que vai jogar o jogo agora, porque ela só chegou no Plano Nacional de Educação no final. E aí a gente já tinha aprovado na Câmara, já tinha avançado no Senado, eles não tiveram como intervir. Mas vai ter uma disputa com a extrema-direita, o bolsonarismo vai tentar impor no Plano Nacional de Educação escola sem partido, educação cívico-militar, educação domiciliar, e hoje eles têm muita força para isso. Tem mais força até do que nós temos, né? A gente tem capacidade de movimentação. É mais ou menos o seguinte, como é a nossa disputa com o bolsonarismo? Nós somos o rato, o bolsonarismo é o elefante. De vez em quando, o elefante assusta o rato. O rato assusta o elefante, mas normalmente o risco que se corre é do elefante no Congresso Nacional pisotear o rato. Então a gente tem que ter habilidade para conseguir vencer. E a gente vai enfrentar as fundações empresariais, que está bloquada com o governo, mas vai ter pautas próprias que o governo não vai aceitar, de privatização e pautas neoliberais. E vamos para a briga. Né? Vai ser, agora, achar que isso vai ser aprovado em 3, 4 anos é muita ingenuidade. Né? Eu jogaria aí um Plano Nacional de Educação sendo votado em 5 anos. Se for aprovado rápido, é porque a gente perdeu. Agora, tem lições que a gente conseguiu dar para o Congresso Nacional. A questão tanto Arthur Lira como Mendonça Filho, num determinado momento, eu tive a informação que eles esperavam aprovar em 2 horas a reforma do ensino médio. E eu falei, tenta sorte. A gente também tem exército, né? Não vai ser assim, né?
E a gente tem bons parlamentares, como já destaquei aqui a Alice Portugal, que iam saber fazer obstrução discursiva. O Mendonça Filho, ontem tive uma conversa com jornalistas, né? Conversei com uma jornalista de um veículo, depois de outros, né, da imprensa hereditária, e falaram que o Mendonça Filho passou o dia ligando para eles, dizendo que estava sendo construída uma narrativa, até falou, né, uma narrativa pela turma do Daniel Cário. Minha turma é poderosa pra caramba, né? Fiquei muito feliz com essa forma como ele vê a coisa, né, das 2.400 horas. Então, eles sentiram um impacto. Vai ser guerra, não tem jeito. E agora toda decisão parlamentar vai ser guerra. A gente está preparado para ela. Agora tem que ter ideia de que é uma guerra de 5 anos. Não vai ser uma guerra de 1 ano e meio, porque se for nesse prazo a gente vai perder. Então tem que ser inteligente a disputa. Muito bem, aguardemos. Comentário do Miag, ele diz, caso Camilo não fosse ministro da Educação, o cotado era Reginaldo Lopes. Agora, cara, nos revela que ele tem um perfil igual ao Camilo. Meus deuses ateus, que decepção. Não, mas olha, não é perfil igual. O Reginaldo é muito melhor que o Camilo no sentido de que ele faz política. Ele não é arrogante. Política você tem que sentar e conversar. O Camilo, ele não senta e conversa. Vou dizer para vocês uma coisa. O Camilo só recebeu a CNTE porque o Lula mandou. Talvez a CNTE não tenha como dizer isso, mas eu posso dizer isso. Só recebeu a CNTE porque o Lula mandou. CNTE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Até hoje ele não recebeu a campanha nacional pelo direito à educação. Ele só recebe a UBS para dar tarefa para a UBS. Estou sendo bem franco. Só recebe a UNE para dar tarefa para a UNE. Ele não vai discutir. Aí os meninos que são muito hábeis colocam pautas, né? Colocam sua posição. Mas não é uma relação horizontal, como teve no passado com os movimentos sociais. Podem falar qualquer coisa do Haddad, podem falar qualquer coisa do Mercadante, podem falar... O Haddad foi o melhor ministro. Na minha opinião, o melhor ministro foi Tarso Genro. Ele que constrói todas as bases que o Haddad depois rega. Ele planta as sementes que o Haddad rega. Tarso Genro. Mas nós tivemos ministros que tinham uma postura de receber, de discutir, de divergir. Quantas vezes a gente teve reuniões tensas no Ministério da Educação? Agora não, agora é porta fechada. Agora, para as fundações empresariais, é só vocês olharem. Vê o Instagram do Camilo Santana. A cada visita de uma fundação empresarial é um flash, como dizia a novela do passado, né? Ele tira foto, parece que é uma máquina de tirar foto. É aquilo. O ministro que é ministro de uma figura como Lula não pode achar que o caminho dele é ser presidente. Ele primeiro precisa solidificar o governo Lula, que é um governo que precisa ficar claro. Se não fosse o Lula, não existiria. E eu acho que o mesmo pode ocorrer em 2026. Se não é o Lula o candidato na cédula, talvez a gente não vença a eleição. A gente ainda está nessa realidade. Mas parece que o Camilo não é só o Camilo, para não ficar só na crítica a ele, parece que muitos ministros do governo não têm essa compreensão de que eles nada mais são do que assessores do Lula, né? E que isso precisa ficar sempre muito claro. Não tem eleição para ministro ainda. Não tem. Seria bom que tivessem algumas pastas. Eu acho que o resultado seria outro. Ótimo. Obrigada, Daniel. Ano que vem, 2024, espero que você consiga estar aqui com a gente. Vamos trazer Helenira, né? Mauro também, Daniel. Fazer uma dupla fantástica, os dois. Trazer os debates, porque vai ser um ano de muitos debates, tanto por conta das eleições municipais, como por conta da questão do ensino médio, da CONAI e tudo mais. Valorização dos profissionais da educação. Várias pessoas aqui no chat colocaram questão salarial dos professores federais, das federais também, nos institutos, das universidades. Obrigada. Bom fim de ano. Obrigado pelo convite aí, sempre do Mauro, né? E a sua convocação, a Ana me colocou na parede, viu? Depois eu te conto os bastidores disso, do Mauro. Mas prazer estar aqui com você, com o Mauro, com a Rebeca. E muito em 2024 estaremos juntos. Certeza de 2024 estaremos juntos. Muito bom encerrar o ano com você, viu? Muito bom encerrar o ano contigo. Valeu, gente. Obrigadão. Beijão. Tchau. Tchau.